Bom dia novamente, família Sala 57. Nesta manhã vamos meditar um pouco na palavra de Deus e o título do sermão dessa manhã, ou da mensagem, escolhida, é a busca. Eu costumo fazer algumas perguntas durante a pregação, mas para que você reflita nessas perguntas e responda para você mesmo. Porque a vida cristã ela é uma incessante busca, né? Deus ele está sempre ali buscando o pecador ali se volta para Deus, às vezes nem tanto, porque a nossa tendência é sempre estar fugindo de Deus, mas o fato é que nós estamos numa constante busca, né? E a primeira pergunta que eu já começo a fazer nessa manhã é: o que você tem buscado de Deus? Você crê que esse Deus ele pode dar aquilo que você busca? O evangelho que eu escolhi para o estudo e a meditação dessa manhã é o evangelho de João. Eu gosto muito do Evangelho de João porque ele apresenta Jesus de uma maneira um pouco diferente dos outros evangelhos. João ele é rico em detalhes e os detalhes eles fazem a diferença. É nos detalhes que nós conseguimos ver Jesus trabalhando nas entrelinhas. E eu te pergunto novamente, você crê em milagres? Você crê que Deus pode operar milagres na sua vida hoje? Na narrativa de João, eu quero que você entenda essa perspectiva. João, ele trata os milagres como sinais. E o que são sinais? Um sinal, ele é algo que ele aponta para outra coisa, assim, mais importante do que ele mesmo. Embora cada milagre ele tenha sido muito importante, ele tenha tido a sua importância, mas Jesus, ele quer que você veja algo além do milagre. Algo que transcende aquele milagre que estava acontecendo. Por exemplo, no milagre da cura de um cego, é claro que aquele milagre ele foi bom para o cego, mas o milagre ele aponta para que Jesus é a luz do mundo. O outro exemplo é na multiplicação dos pães e dos peixes. A importância do milagre, é claro que aquilo foi muito importante para todas as pessoas que ali foram alimentadas, mas também é um sinal. E ele aponta para que Jesus é o pão da vida. Então, nós vamos tirar algumas lições do livro de João, que é a cura de um paralítico. E eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, João, capítulo 5. Enquanto você abre, você procura novamente, eu quero fazer uma breve oração. Pai querido, a sua palavra já está aberta, ó Pai. Neste momento, eu quero me colocar nas suas mãos como instrumento a ser usado por ti. Que eu somente seja o prego que segura o quadro que é Jesus. Que somente Jesus apareça. Espírito Santo, fale por mim. Se preciso for, altere até a minha voz. Traduza essa mensagem no coração de cada pessoa. Se alguma pessoa tem no seu coraçãozinho alguma mágoa, algo que impeça o Senhor de trabalhar, por favor, ó Pai. Limpe, purifique, para que sobre espaço, para que o Espírito Santo habite e trabalhe, e que essa mensagem entre no coração de cada pessoa. Nós nos entregamos nas suas mãos, e eu me entrego como um instrumento a ser usado por ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Abriu aí no Evangelho de João? Vamos à leitura, então. João, capítulo 5, aqui nos relata, então, a cura de um paralítico. No versículo 1, lemos: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor,
Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse texto lido. Se eu perguntasse para você nesse momento, para que você apontasse qual seria o momento mais importante da história, qual seria esse momento? Talvez você possa ter pensado, o momento foi quando Jesus deu a ordem. Outros podem até pensar assim, o momento mais importante foi quando o paralítico andou, a concretização do milagre. Sabe, irmãos, embora eu tenha lido essa história várias vezes na Bíblia, foi lendo esse relato no livro O Desejado de Todas as Nações, guarde bem esse nome. Foi lendo no livro Desejado de Todas as Nações que eu me deparei com algo fantástico, foi surpreendente para mim. Ao compreender esse milagre, ele mudou a minha vida e com certeza vai mudar a sua também. Eu pude aprender como que Deus age na nossa vida, como que nós devemos buscar isso de Deus. E aqui é também um sinal. Essa paralisia, ela representa uma paralisia espiritual. Mas o que seria, então, uma paralisia espiritual? Sabe, meu irmão, é tudo aquilo que te impede de ir até Jesus, de te achegar-se até Deus. E, novamente, eu te pergunto, qual tem sido a sua paralisia? Talvez um pecado acariciado, um vício, um mau hábito, ou até mesmo você é uma daquelas pessoas que é como Tomé. Você precisa ver para crer. Você precisa ter alguma evidência para acreditar. Então você se torna também um paralítico espiritual. Mas para mim, como eu disse, foi fantástico. A parte mais importante está na pergunta que Jesus faz. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você vai entender, ou quando você entender essa pergunta, como eu disse, ele trabalha nas entrelinhas. Isso faz toda a diferença entender a pergunta. Antes da pergunta, eu quero lembrar com você o que aquele homem estava fazendo ali na beira daquele tanque. Se você notar no versículo 4, aquilo era uma crendice. Que imagina só você, né? Aqui o relato diz que, certo tempo, os anjos desciam, mexiam-se as águas, e aquele movimento das águas, a primeira pessoa que adentrasse o tanque, ele era curado. Irmãos, Deus não trabalha dessa maneira. Imagina só, é até um pouco cômico, mas eu quero que você entre nessa cena. Imagina só essa cena. Os anjos lá olham e falam, então, vamos agitar as águas? E olha lá embaixo, aquele bando de seres humanos, necessitados, carentes, sofrendo. E ele mexe as águas e ele sai pulando um para cima do outro, o outro se arrastando, querendo adentrar as águas. Pessoas se machucavam com esse ato de querer entrar às águas. E ele brinca, então, com aqueles pobres coitadinhos que estão necessitando de um milagre ou de uma bênção. Então, meus irmãos, isso era uma crendice que tinha na época. Muitas pessoas, elas são curadas pela sua fé em algo, mas aqui em específico, esse movimento das águas, isso não era obra que os anjos de Deus faziam para curar ninguém, porque Deus ele não opera dessa maneira. E nós vamos entender como que Deus opera. Então, nesse relato, nós encontramos aqui um homem que estava há 38 anos naquela situação. O verso 5 nos relata que ele tinha feito de tudo para obter, conseguir o milagre, porém ele não tinha alcançado êxito nenhum. As suas forças, elas eram insuficientes. E sabe, meu irmão, muitas vezes as nossas forças são insuficientes. O nosso tudo, quando nós nos achamos, ele se torna nada para Deus. Mas saiba de uma coisa, que Deus, ele é tudo para nós. E aquele homem, ele havia tentado de tudo, em todos os lugares, meios, formas, buscado esse milagre. Eu te pergunto para você, quanto tempo você tem buscado? Quanto tempo você tem clamado?
Quanto tempo você tem esperado por uma bênção? E aí é maravilhoso a cena que começa a se descrever ali, se desenrolar no verso 6. Entra Jesus, isso é muito lindo. E eu quero que você comece a acompanhar a cena comigo. Jesus, ele é movido pelo Espírito. Jesus, ele vai até esse tanque de Betesda. O relato diz que estava tendo uma festa em Jerusalém e Jesus foi para lá. Havia diversas formas de se adentrar em Jerusalém. E Jesus escolhe aquela porta para entrar. Sabe por quê, meus irmãos? Movido pelo Espírito e pelo amor. Jesus, então, escolhe passar por aquele lugar onde havia um homem que estava 38 anos naquela situação. E aí chega o Cristo, Jesus, e ele faz a pergunta. E qual é a pergunta que Jesus faz? Olha aí na sua Bíblia, no verso 6. Queres ser curado? Irmãos, eu fico pensando, e eu me pergunto, isso é pergunta que se faça? O que mais poderia estar fazendo aquele cidadão ali, naquele local, a não ser querer ser curado ou receber a cura? E eu mesmo respondo a pergunta insinuante que eu fiz aqui. Isso é pergunta que se faça assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele não desperdiça palavras. Quando Deus, ele pergunta, não é porque ele não tem uma resposta. É porque o ser humano não sabe. Adão, onde estás? Será que Deus sabia onde estava Adão? Sabia ou não sabia, irmãos? Claro que ele sabia. Adão é que não sabia onde ele estava se escondendo. Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus sabia ou não sabia o que havia acontecido? Ele sabia ou não? Claro que Deus sabia. Era Caim que não tinha uma noção clara do que ele havia cometido. Então, quando Deus pergunta, não é porque Deus precisa de informação. É porque eu e você, o ser humano, ele está desorientado, sem saber o que ele está fazendo. Então, Jesus se aproxima e faz a pergunta: queres ser curado? Agora aquele homem tem ao menos uma pessoa que se importa com ele. Ele sente-se notável. Ele não é mais uma pessoa invisível ali que tenta ir ao tanque e ninguém o leva. Muitas vezes você pode estar se sentindo só. Pode até mesmo pensar que estar só. E nesse momento, talvez eu fale a alguma pessoa que está com esse sentimentozinho no seu coração. Mas Cristo, o Jesus, ele está ao seu lado. Ele nunca te desampara. E nesta manhã eu quero trazer a pergunta de Jesus para você. Qual a sua busca? O que você tem buscado, meu filhinho, minha filhinha? Jesus, ele te traz essa pergunta essa manhã. Queres ser curado? Você quer essa bênção que você busca? Mas veja, não responda tão precipitadamente, porque a resposta ela não é tão óbvia quanto se parece, como ela não foi para o paralítico. Qual foi a resposta que se esperava que ele desse? Claro, Senhor, é claro que eu quero. Mas qual foi a resposta que ele deu? Olha aí no verso 7. Ah, Senhor, olha aí, Senhor, eu tento ir e ninguém me coloca. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Foi isso que Jesus o perguntou? Sabe, irmãos, que mania que a gente tem de ficar dando uma de coitadinho. Ah, Senhor, olha a minha vida. Olha, Senhor, olha a minha história. Não que isso não tenha te machucado, não tenha te causado traumas na sua vida, mas Jesus, ele quer te dar algo melhor que isso. Jesus não te pergunta os seus problemas, sabe por quê? Porque ele conhece cada um de seus problemas. Ele conhece a sua história, ele conhece as suas lutas, e por isso ele te pergunta, você quer, sabe por quê? Porque ele quer te dar a cura, ele quer te dar a bênção, ele quer te dar a libertação, ele quer fazer milagres e maravilhas na sua vida. Quero abrir um parênteses aqui.
Aguarde bem essa história e essa pergunta. Eu quero fazer um parênteses para que você possa entender melhor, enxergar melhor as coisas a partir de uma ótica diferente. Porque quando você tem a palavra de Deus, você tem a ordem e você crê, as coisas são vistas de uma maneira diferente, de uma ótica diferente. Pessoas que são guiadas pelo Espírito, pessoas que vivem no Espírito, elas enxergam de maneira diferente de todas as demais. Sabe por quê? No primeiro relato aqui que eu quero trazer para você nesse parênteses, está aqui uma cena, imagine comigo se você estivesse ali. Como você iria enxergar? Jesus, então, conversa com Abraão e diga, Abraão, olhe para o céu. E eu e você, se estivéssemos naquela cena, tendo a promessa de que seria uma grande nação, nós olharíamos para o céu e veríamos estrelas. Abraão, movido pelo Espírito. Com os olhos da fé, Abraão enxerga não estrelas, mas sim a sua descendência. Uma coisa incontável, creu na promessa. Muitas vezes nós saímos para o nosso dia a dia e temos batalhas para enfrentar, gigantes para ser vencidos. E o povo de Deus estava também numa situação assim. Eles olham ali e vê uma batalha ser vencida e um gigante. Aí chega Davi, um homenzinho, movido pelo Espírito Santo, com os olhos da fé, e ele não vê um gigante. Todo o exército via um gigante, e Davi, ele não viu o gigante. Davi viu mais uma batalha a ser vencida, e é dessa maneira que eu e você, movidos pelo Espírito, devemos levantar cada manhã, buscar poder do alto, e não vermos nenhum gigante à nossa frente, nenhum mar a ser aberto. Nós devemos enxergar mais uma batalha a ser vencida em Cristo Jesus. Moisés, quando sai com aquele povo, e aquele maior obstáculo que estava ali na sua frente, o mar. Toda a multidão vê o mar, e agora como vamos atravessar? E as pessoas ficam preocupadas com aquilo. E Moisés, pelos olhos da fé, enxerga um caminho em terra seca, porque ele tinha a palavra, a promessa de Deus. E ele enxerga o caminho a ser passado por terra seca. Eu quero que você entenda isso. E esse parênteses eu quero falar para você também sobre um relato que encontra-se em 2 Reis. Não precisa abrir a sua Bíblia. Depois você lê com uma tarefinha de casa, esse relato é maravilhoso. Ele encontra-se em 2 Reis, no capítulo 4, de 1 a 6. Aqui conta um relato de Eliseu com uma viúva. Aquela viúva, ela devia para os credores e ela não sabia o que fazer. Aí Eliseu disse, o que você tem em sua casa? E no verso 2 ela diz, nada senão uma botija de azeite. Então o profeta diz a ela que recolha na vizinhança vasilha. Preste bem atenção nisso. Não poucas, mas muitas. E ela foi buscar. A nossa vida ela é uma incessante busca. E aquela viúva, então, vai buscar ali. E o relato diz que ela foi na vizinhança e ela recolhe vasilhas. E o profeta diz, busque muitas e não poucas. E o relato nos diz que o azeite ia enchendo, se multiplicava. Mas o relato não nos diz que o azeite acabou. O relato diz que o azeite parou, porque havia acabado as botijas. Se aquela mulher tivesse tido mais fé, e se ela não limitasse as bênçãos, o azeite encheria quantos baldes fosse preciso. Amém por isso. Amém. Então, para você receber o que você precisa, para você receber essa bênção, então eu volto na pergunta que Jesus faz. Você quer? Para que você receba isso de Jesus, você precisa colocar a sua vontade nas mãos dele. Por isso que ele te pergunta, você quer? E quando você coloca a sua vontade, meu irmão, nas mãos de Deus, pode crer que o milagre acontece. Pode ter certeza de que o milagre vai acontecer. E no verso 8, e agora começa a entrar uma parte fantástica, onde tudo mudou através dessa pergunta. Jesus, ele diz, levanta. E quando ele diz isso, eu imaginava, e eu quero que você entre através da sua mente agora nessa história. Imagine-se no tanque, imagine você ali do lado assistindo toda aquela cena.
E eu imaginava aqueles músculos sendo reativados, aquela corrente sanguínea voltando, e aquele homem sente que está curado, e ele viu que agora ele podia se levantar, e ele sai pulando de alegria, amém, por isso. Não é para dizer amém. Porque não foi nada disso que aconteceu, meus irmãos. No livro que eu me referi agora há pouco, O Desejado de Todas as Nações, ele tem uma descrição muito interessante. E ali diz assim, é claro, em outras palavras, eu não vou recitar o livro, mas você também pode ler depois como uma liçãozinha de casa esse relato. E ele diz assim, que quando Jesus, ele disse, levante e anda, sabe o que aconteceu? O que aconteceu com aquele paralítico? Nada. Não aconteceu nada. Ellen White diz que Jesus não lhe deu nenhuma evidência de cura. A única coisa que ele tinha era a palavra de Cristo. E ela diz mais, se ele tivesse ficado parado, esperando acontecer alguma coisa para depois obedecer, o milagre não tinha acontecido. Imagine só, Jesus chega na frente de um paralítico e ele dizer, levante e ande e não acontecer nada. Isso poderia ter acontecido se ele tivesse ficado esperando. Então ele tinha duas alternativas, ou duas opções. A primeira delas era ficar esperando o milagre. Ah, Senhor, tá bom, eu vou esperar acontecer alguma coisa. Quando eu sentir que há músculos, tendões, quando eu sentir que está tudo forte aqui, aí eu levanto. Se ele ficasse esperando esse milagre, se ele tivesse ficado esperando alguma evidência, esse milagre não teria acontecido. Mas ele tinha, então, uma segunda opção. Simplesmente obedecer. Decidir. Não agir pela evidência, mas pela palavra de Cristo. E muitas vezes eu e você, nós temos a palavra de Cristo e nós ficamos como aquele paralítico. Ah, Senhor, a minha vida. Ah, Senhor, a igreja, a sociedade. Olha o mar, Senhor, na minha frente. O gigante. Senhor, acabou o azeite. Olha, os credores estão aqui na porta, Senhor. Nós nos apegamos a essas circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que o Cristo quer e ele pode fazer na sua vida. Basta você colocar a sua vontade nas mãos dele, que tudo pode. E quando Jesus diz ao paralítico, queres ser curado, ele não havia entendido. Aí Jesus lhe dá então uma segunda chance. Levanta-te e anda. Ah, aí o paralítico entendeu. Simplesmente obedecer. E eu te pergunto nessa manhã, você está precisando de um milagre na sua vida? Coloque as suas vontades, o seu desejo, a sua petição nas mãos de Deus, daquele que tudo pode. Mesmo que você não tenha nenhuma evidência, creia. Você já tem o mais que suficiente. Você tem a ordem de Jesus. Levanta e ande. Comece a viver o milagre hoje, mesmo que não haja nenhuma evidência. No final, nós vamos ouvir um hino. O pastor Wagner vai colocar um hino. Eu quero te convidar a você dar um passo de fé. Enquanto esse hino estiver tocando, eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você coloque as suas vontades na mão dele e creia. Quando aquele povo saiu do Egito e ele chegou ao maior obstáculo, que era o Mar Vermelho, eles tiveram a ordem de Deus para que marchasse. Eles não tiveram nenhuma evidência de que o mar iria se abrir. Eles tiveram que crer na palavra de Deus e começaram a marchar. Aí o milagre aconteceu. Eu não sei qual é o mar que precisa ser aberto na sua vida essa manhã. Eu não sei se é um trabalho que você tem buscado. Não sei se é uma doença. Talvez é o seu casamento que está se despedaçando. Eu não sei, meu irmão, meu querido, aquilo que você veio buscar essa manhã. Mas eu sei de uma coisa. Jesus está dizendo para você nesta manhã. Você já tem a palavra de Deus. Marche, marche.
E se você realmente crer nisso, eu vou te pedir para que você dê um passo de fé. Enquanto o hino final ele estiver tocando, medite na letra dele, e eu quero te convidar a você se levantar, isso mesmo, levantar, ficar de pé. Se você estiver na cadeira, levante. Se você estiver na sua cama, fique de pé. Você vai dar um passo de fé. E assim mesmo, antes que você tenha alguma evidência, antes que você tenha qualquer evidência de que o milagre já está acontecendo, você já vai começar a viver o milagre. O Espírito pede para mim falar também agora, ó Pai, para você, pai de família, para você, meu filhinho, eu não sei aonde você está. Mas ele pede para eu fazer esse apelo para um segundo grupo de pessoas. Para um grupo de pessoas que tem estado vivendo uma paralisia espiritual. Que tem, por algum motivo, alguma circunstância, tem estado longe ou distante desse Cristo. Essa paralisia o tem impedido. Eu quero apelar ao seu coração para que você venha. Ao ouvir você, essa música, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Ele tem te chamado várias vezes. Venha, meu filho. Vem, entrega sua vida a mim. Vem para Jesus. Volte para os meus braços. É com você mesmo que eu estou falando, irmão. Você até apontou assim, sou eu. Sim, é você mesmo. É você que Jesus te chama. E ele te convida. E você pode estar pensando, mas eu não tenho forças. É dessas pessoas que ele quer. Ele está te fortalecendo. É somente você ouvir o chamado. É somente você ouvir a palavra de Deus. Ele te convida você a voltar para o aprisco. Ele que vai te dar forças. Ele te chama você para entregar a sua vida e durante a sua música o Espírito vai trabalhar no seu coração. Eu estou fazendo um convite para um grupo especial de pessoas. Pessoas que têm lutado e têm o desejo profundo no coração de se batizar, está lutando com água, essa luta não é sua, apenas tome a decisão de se batizar. Se você está buscando o rebatismo, apenas dê o passo de fé. Apenas creia, levante. Se você estiver assistindo pela televisão aí no YouTube, fique de pé, vá à frente da sua televisão. Se você estiver com o celular na sua cadeira, fique de pé também. Porque a obra quem vai fazer é o Espírito Santo, o seu passo, o meu passo, como daquele paralítico é apenas crer. Começar a viver o milagre antes mesmo que você tenha alguma evidência. E quando o sino estiver cantando, se você sentir esse desejo no coração, fique-se de pé. Se você sentir o desejo de se rebatizar, eu vou pedir que você procure seu moderador. E ele vai te conectar com o pastor, e esse pastor vai te visitar. O pastor vai te visitar e ele vai marcar o seu batismo para a honra e glória de Cristo. E eu creio nisso. Em nome de Jesus, o seu batismo vai ser marcado e você vai vir para o aprisco novamente. Ouça a música, o pastor Wagner vai colocar a música para a gente. Eu quero que você ouça até o final, porque no final ela tem uma mensagem toda especial. E eu quero orar por você. Volta para casa, filho. Jesus está dizendo isso no seu coração hoje. Ele pede para dizer: volta para casa, filho. Deus te chama e tu não vem. Pra onde vai? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas volta triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem.
deixar pra depois. Se essa mensagem te toca de alguma forma, você tem que espalhar ela. Você não pode receber para você e guardar para você. Você tem que espalhar. Você tem que trazer outras pessoas para essa revolução. Eu tenho certeza que Jesus está levantando aqui neste momento uma geração de adoradores que vai abreviar a volta dele aqui nessa terra. E eu tenho certeza que você faz parte dela. Você só precisa de aceitar. Você precisa ativar um botãozinho dentro de você e começar esse trabalho. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas volta triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes. Você não pode deixar. É agora. Pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vai então? Amém. Olha quantas pessoas e o meu coração se alegra. E o céu está em festa porque você se levantou. Eu vejo aqui nos quadradinhos você de pé. E eu quero mencionar aqui algumas pessoas que elas estão de pé também pelo YouTube. Você mesmo, Junil da Ruda. Você se levantou porque você tem o seu filho. E ele passou por uma cirurgia e Deus ele vai te conceder essa bênção. A Délita também, que pediu pelo filho Vitor, José Vitor. Deus também vai te conceder isso, Délita. A sua enfermidade, Yara Marques. Deus está cuidando disso nos detalhes. E glória a Deus que eu vejo pessoas que colocaram de pé. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Aqui está os seus filhos, ó Senhor. Eles decidiram enxergar pelos olhos da fé, movidos pelo Espírito Santo. Eles decidiram ficar de pé, ó Pai, porque eles creem no seu poder, eles creem na sua palavra. Aqui estão seus filhos de pé, Senhor. Eles decidiram começar a viver o milagre, ainda que eles não tenham nenhuma evidência da cura. Mas, ó Senhor, eu tenho certeza que foi dada a ordem no céu para que os seus anjos viessem
E o Senhor já está trabalhando nas entrelinhas para conceder esse milagre, essa bênção, aquilo que esses seus filhos vieram buscar nessa manhã, ó Pai. E o Senhor já está trabalhando para que cada pedido seja atendido segundo a sua vontade e da melhor maneira, porque o Senhor nos ama. Amém por isso, obrigado pelo seu amor, Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque essas pessoas, elas creem nas suas palavras, elas creem nas suas promessas. E elas já decidiram viver esse milagre, ainda que não tenha nenhuma evidência da cura, ainda que esteja dentro dos hospitais, mas em nome de Jesus elas creram e elas ficaram de pé. Agora o Espírito começa a trabalhar. Aqueles que levantaram, ó Pai, sem forças, porque eles querem voltar para o aprisco, eles querem, mas eles não têm forças, ó Deus. Espírito Santo, ajude. Eles já deram o primeiro passo. Eles querem. Agora trabalhe no coração de cada um, Espírito Santo. Nos dê força e abençoe de cada pessoa, cada pedido, de uma maneira muito especial. Abençoe essa programação. Que esse link se esparrame. Se essa mensagem tocou no coração, ó Pai, de alguma pessoa que está aqui. Se ela conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que ela possa enviar esse link. Para a honra e glória de Deus, para que o evangelho cresça, para que não a sala cresça, não a sala apareça, mas e sim Jesus, que o evangelho avance, que a sala consiga propagar isso, aonde nós não conseguimos andar e através desse meio que é a internet conseguimos chegar. Pai, nós te agradecemos, não porque nós temos mérito algum em nós, mas nós clamamos e oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém. Muito bem, garotinho. Louvado seja Deus. Missão dada, missão cumprida, né? Deve É um estar grande mais... desafio, pastor. Eu sei que você deve estar mais tranquilo agora, mas o Senhor cumpriu através de você os propósitos dele, viu? Muito Amém. obrigado pela sua disponibilidade. Daqui a pouquinho você e a esposa voltam, porque tem a ver também com o testemunho de hoje. A Mara já está ali prontinha e vou chamá-la daqui a um minutinho. Brigadaço, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, Senhor, porque você existe, viu, amado? Amém, pastor. Eu também amo muito o Senhor. Eu amo a sala, as pessoas que estão aqui, porque elas vivem esse amor. A sala prega o amor. Eu preciso de todos vocês para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Vocês são a parte visível de Deus. E, pastor, tem um verso da Bíblia que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E o Senhor tem ensinado, porque a palavra diz que ensina a criança no caminho e não o caminho. O caminho tem muita gente ensinando. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você ensinar o caminho é você só falar o caminho, você falar de Jesus é o que a pessoa tem que fazer, e o Senhor tem nos ensinado no caminho. A sala tem andado nesse caminho, porque ensinar no caminho é caminhar junto com a pessoa. E o Senhor levanta cada madrugada para caminhar com a gente, para nos guiar. Então, muito obrigado. O Senhor tem sido o nosso pastor, de nos guiar por isso, e a obra que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Graças à sala e graças a esse ministério que o Senhor, a pessoal da sala de máquina, todos que estão por trás fazem, isso é fantástico. Louvado seja Deus por isso. Maravilha, brigadaço, sua participação. Como eu disse, essa sala só existe porque você está aqui. O dia que você decidir não estar, a sala perde força. É assim que funciona, né? Então, é uma cooperação de todos para que a gente permaneça por mais tempo cumprindo esse propósito. Abraço na Alessandra, na pequena, daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Grande abraço, muito obrigado. Muito bem, amados, vamos continuar na nossa caminhada. Ó, pessoal aí da Bahia, se liga aí na Bahia, pessoal baiano aí, ó. Raquel já levantou a mão aí. Jesus não voltasse, ele vai voltar, glória a Deus por isso. Mas se isso porventura não acontecesse um dia, os baianos iam dominar o mundo. É porque tem baiano em tudo que é canto desse mundo, né? Mas Jesus vai voltar, graças a Deus, ele vai cumprir sua promessa. Aos baianos aí, ó. Baiano, 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 nós vamos estar aí na Bahia, 26, 27, 28.
nós vamos repetir aqui os locais para você se organizar. Eu quero ver, mas eu quero ver muita gente nessa reunião, porque baiano não é fácil não, hein? Baiano se movimenta mesmo. Alto Marom, na Central de Vitória da Conquista, no bairro Brasil, vai ser a vigília. E no dia 28, as pretensões do pastor Eliezer é que a gente esteja em Barreiras também. Tá bom? Então aí, ó, Bahia, Vitória da Conquista, Igreja do Alto Marom, na sexta-feira, 19h30, na Central, pela manhã, no dia 27 ainda, à tarde, a vigília, na Igreja do Bairro Brasil, e em Barreiras, dia 28, tá bom? Pastor Eliezer está agendando aqui comigo um dia nesta semana para ele trazer a mensagem e já fazer o convite para todos aí da Bahia, para a gente se encontrar firme, vai ser um encontro poderoso, tenho certeza. Ó, eu quero muito que todas essas igrejas estejam repletas de camiseta branca, com as marcas da sala, com todos vocês que moram em Vitória da Conquista, participam da Sala 57, vamos fazer uma aglomeração poderosa, junto com os amigos que serão convidados, tá certo? E também você que mora próximo à Vitória da Conquista, que pode ir, caravana, ônibus, né? Reúne a sua igreja, faz a camiseta da sala, ainda dá tempo, vai ser uma bênção. Logo depois, de maio, nós temos junho e julho, nós vamos estar na última quinzena de julho, lá na Itália, em Verona. Vai ser uma bênção. A Ellen está trabalhando, mas está trabalhando muito para tudo dar muito certinho lá. Já estamos com quase tudo pronto, tá certo? Quase tudo pronto. Você lembra de um milagre que a gente precisava? Está bem na pontinha, faltando alguma coisa apenas. Se Deus tocar o seu coração, entre em contato com a gente. Estamos precisando disso aí. E logo depois de julho, com a Ellen, lá em Verona, vai ser uma bênção, irmãos. 8 batismos nós vamos fazer lá. Para aquela região, a Ellen sabe, participa com a gente aqui. São muitos batismos, de uma vez só para aquela região. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. E depois de Verona, nós vamos estar nos Estados Unidos, fechando o nosso ciclo de saídas. Você sabe que eu, pastor, só posso ter 2 saídas no ano como pastor distrital. Essa do meio do ano é porque eu fracionei o meu período de férias e a gente está indo 15 dias do período de férias para poder estar com o pessoal na Itália e reunir o pessoal aí da Europa. Você que mora aí na Europa, irmão, faz favor, vai para esse encontro. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai valer a pena. Tudo aí é muito próximo, né? O mais distante dá para você fazer o trânsito aí bem organizado e a gente pode se encontrar nesse lugar que a Ellen preparou direitinho, muito carinho, né? Ela colocou tempo dela, sabe, investiu, envolveu a família, tá todo mundo lá envolvido nesse negócio, nesse encontro que a gente vai fazer. Então, você que está aí na Europa, pega o seu carro. Se não quer ir de carro, pega um meio de transporte que eu sei que tem um processo bem facilitado de transporte. Vamos parar nessa cidade lá e vamos adorar a Deus nesses dias que serão uma bênção ali, tá bom? Muito bem. Deixa eu chamar aqui uma serva de Deus. Oi, Mara, tudo bem? Tudo bem, pastor? Como é que tá? Tudo jóia? Coração a 1000 por hora. O meu também, dona Mara, o meu também, porque assim, entrar aqui todo dia, realizar essa sala é um desafio diário, o coraçãozinho acelera, a barriga gela, mas é muito gostoso, né? Porque a gente vê Deus agindo. Já chorei de monte, Isso é bom, né? de emoção.
Coraçãozinho. Chorei pelos pedidos, pelas orações, já estou emocionada. Senti o Espírito Santo assim me tomando para que eu faça o melhor, que nada de mim apareça, mas que apareça Jesus em mim. Esse é o desejo real, né, do coração de todo servo do Senhor, é que Cristo apareça, né? As pessoas veem a gente para que Cristo seja visto, né? Esse é o processo que ele escolheu. Muito bem, Mara. Você está agora em qual estado do país? Como é que é a sua constituição familiar? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Hoje, né, eu estou em Monte Azul Paulista, interior de São Paulo, e a cidade que eu nasci, sempre eu trabalhei e voltei para Monte Azul. A minha constituição familiar, eu moro com a minha mãe, com meu filho, com meus filhos e meu irmão. E hoje a minha vida é para Jesus. Hoje você é dona de casa, né, Mara? Eu sou dona de casa, estou aprendendo a cozinhar. Tem dia que a panela assim eu queimo alguma coisa, o arroz não fica tão soltinho, mas ontem eu fiz a comida, ficou muito boa o almoço. Eu fiz arroz, feijão, frango empanado, muita salada, que foi o que meus filhos pediram, porque cozinhar é um ato de amor. Quer dizer que você você está aprendendo a cozinhar agora, é? Aprendendo. Eu sempre cozinhei, né? Eu ia para o rodeio, voltava para casa. Eu sempre tive os pratos que eu fazia, mas viver uma rotina de dona de casa, eu nunca tinha vivido todos os dias, todos os dias. Durante a pandemia, eu tive alguns trabalhos e daí eu resolvi ficar dentro da minha casa. Minha mãe ficou doente e eu estou lá para cuidar dela, né? Ok. Muita coisa, queridos, aconteceu na vida da Mara e você vai conhecer um pouco da história dela e de como Jesus cuidou dessa menina para que ela estivesse agora testemunhando para você e para mim, em nome de Jesus. Mara, o início da sua caminhada, né, já foi muito difícil, porque a gestação da sua mãe foi muito complicada. Você já venceu todos os concorrentes para nascer, né? Porque a gente concorre com um monte de gente que quer nascer junto com a gente. Você chegou primeiro, mas a gestação da sua mãe foi bem difícil. Quanto tempo ela ficou paradinha na cama, banho na cama, para que você pudesse nascer, filho? Então, eu sou filha de um caminhoneiro e de uma costureira com muito orgulho, tenho orgulho da minha origem. E meu pai e minha mãe se casaram e em 3 meses minha mãe ficou grávida e ela teve já desde o começo, ela teve que ficar 6 meses na cama, porque se ela colocasse o pé no chão, ameaçava de abortar e eu não teria nascido. E aí as irmãs da igreja adventista iam lá, davam banho, outros davam comida na boca dela. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus falou assim para o inimigo: Não, meu filho, essa vai nascer, porque ela ganhou a corrida primeiro e ela vai nascer. Então já foi um milagre, né? O meu nascimento. Já no começo da caminhada, você teve que vencer, né? Vencer a É. corrida para poder chegar primeiro, assim com todos nós que aqui estamos, na gestação da Mara. Foi muito desafiadora e o Senhor preservou e ela pôde nascer. A Mara, ela é de um tronco adventista do sétimo dia. Os avós são fundadores de igreja, então, uma família que é muito adventista do sétimo dia, muito embora os pais da Mara não tenham sido adventistas por um período. Não me recordo da gente ter conversado, Mara, seus pais se converteram ao adventismo? Não, meu pai faleceu, né, num acidente de carro. Eu tinha 21 anos, eu estava no auge na narração de rodeio e minha mãe veio a batizar depois do meu batismo, agora. Então, a sua mãe se batiza recente, junto com o seu batismo. Daqui a pouco o pessoal vai ver a foto do seu batismo, linda foto do seu batismo, né? Graças a Deus. Mas aos 13 anos, a Mara, querido, ela deixa a fé.
assim como a maior parte dos nossos adolescentes que evadem, que saem da igreja, saem nesse período, entre 13 e 16 anos de idade, é crítico para nós segurarmos nossos meninos. É sempre muito complicado. E a Mara, nesse período, por algumas circunstâncias, acaba deixando essa construção religiosa que ela estava tendo, com os avós, com esse tronco adventista da família, e ela decide sair, amadurece e vai para o mundo. A Mara passa 28 anos sendo locutora de rodeios, trabalhando nesse mundo. Você foi a primeira locutora de rodeio do mundo, mulher. É. A primeira locutora de rodeios do mundo, não teve outra mulher, e ainda pelo que eu sei, não acompanhando mais o meio, né, porque eu não acompanho, ainda não existe outra. E eu tive um grande êxito como profissional, bem diferenciado. Quando você fala em êxito, Mara, o que significa esse êxito? Como foi a sua trajetória nesse período? Um desafio, porque nesse segmento as vozes são masculinas. E no período que a Mara começa a trabalhar nessa área, diferentemente de hoje, que há uma vertente muito forte para que a mulher tenha um espaço igual ao do homem, aqui guardando as devidas considerações sobre esse tipo de movimento, e o que por trás pode ser que exista, mas nesse período não tinha essa propensão toda, então deve ter sido muito difícil. E como foi, Mara? Conta para a gente, como é que foi tramitar nesse meio e você teve sucesso nisso? Fala para a gente. Bom, sempre eu andei com a minha família. A minha equipe era a minha família, né? Minha mãe, tio, irmão. Eu nunca, ou um DJ, sempre de fora era um DJ. Meus filhos também chegaram a ir comigo quando não ia a família toda. Então, eu nunca andei sozinha, né? Eu sempre estive com a minha família. O êxito que eu digo é que para uma menininha que morava no sítio, né, caipirinha, que só teve que estudou só até o primeiro grau, né, chegar aonde eu cheguei é algo assim meio diferenciado, porque as pessoas que conviviam comigo, os locutores, tinham faculdade, tinham patrocinadores, tinham várias coisas, e eu tinha Deus, né? Tinha Deus, mesmo não sendo um lugar de Deus, que o rodeio não é um lugar de Deus. Todos nós sabemos disso, que ali toca músicas, ali tem bebida, ali tem muitas coisas. Eu tinha a escolha de fazer aquilo que eu queria. Meu pai, eu perdi meu pai com 21 anos, e a partir desse fato, eu comecei a beber, e foi quando eu estourei no sucesso. Eu fui em todos os programas da televisão brasileira, Faustão, Gugu, Hebe Camargo, enfim. E sem pagar, porque geralmente as gravadoras que pagam para os artistas aparecer na televisão. Eu não pagava, as coisas aconteciam. Mara, quando você fala que o rodeio não é de Deus, alguém pode estar pensando assim, nossa, nós estamos condenando, né, a profissão de alguém. Quando a Mara usa essa expressão, ela está comparando a prática dos rodeios com aquilo que é uma prática religiosa. E essa expressão quer dizer o seguinte: a prática que existe dentro do rodeio, a profissão em si, o trato com o animal, a bebida, o clima desse tipo de evento, como tantos outros, nós cristãos consideramos inadequado para a prática religiosa. Isso não quer dizer que eu estou condenando ou arbitrariamente dizendo que quem participa de um rodeio não é de Deus.
Eu acho que isso precisa ficar bem separado. É a mesma coisa quando eu trato aqui membros de outras denominações e que nós vamos de encontro à fé, né? À crença. Por exemplo, muitos cristãos guardam o domingo e nós, adventistas, guardamos o sábado. E nós defendemos o sábado aqui. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Todo adventista do sétimo dia sério se prepara na sexta-feira para que no sábado descanse, conforme o mandamento do Senhor. Então, quando a gente trata esses momentos em que nós literalmente vamos de encontro às ideias, não é nada contra o ser humano ou o julgamento de qualquer pessoa. Nós falamos apenas de prática. E a Mara foi criada numa raiz religiosa que sabe que participar de rodeio, quem participa de rodeio e é cristão, esses dois ambientes não entram em sintonia. A tendência, Mara, é que quem tenta investir nesse ambiente sendo religioso, se for um religioso sério, esse ambiente tende a afastar o religioso da fé. É isso que a Mara está dizendo. Sim, Mara. Eu tenho maior amor e carinho por todos os meus amigos e eu estou vendo cantores que eu sentei na mesa junto, que ontem mesmo eu vi a Joelma, que ela está tendo estudo bíblico com os adventistas, que ela sonhou que Jesus está voltando. Eu vi o Luciano, que eu fiz o show Amigos junto com o Zezé de Camargo e o Luciano, estudando a Bíblia, e Deus está usando grandemente os artistas, não só os peões, como o meio do rodeio, mas como os cantores que um dia eu sentei na mesa junto, e eles estão abandonando a música, rodeios, e eles estão sendo chamados por Jesus. E Jesus está chamando eles para anunciar a sua volta, porque eles têm vários seguidores nas mídias sociais e eles são influenciadores. E Mara, a gente tem que reconhecer que somente uma ação, em qualquer aspecto, né, somente uma ação sobrenatural pode convencer uma pessoa que está num ambiente desse, com um frenesi que isso causa, com as sensações que isso causa, de que Jesus é a única opção. Um milagre que aconteceu com você. E a gente espera também que aconteça com essas pessoas que eventualmente assistirem essa reunião conosco, adorarem aqui conosco, e entenderem que há uma vida muito melhor, há sensações positivas muito melhores, emoções saudáveis muito melhores que constroem para a eternidade. Para você ter uma ideia, deixa eu dar uma... Mário, eu vou pegar aquele vídeo seu e vou mostrar alguns lances dele para o pessoal ter noção do quanto você foi, de fato, envolvida com isso e de grande sucesso nesse meio artístico e pela graça de Deus, ouviu a voz do Senhor e voltou para a casa de Deus, né? Então, aqui, queridos, eu vou mostrar só algumas imagens para você ter uma noção de como era o trabalho. Então ela teve que lutar com coisas que ninguém... Brasil, Mara Magalhães! Mara Magalhães é a nossa rainha do rodeio, rainha... Eu até sou boa para dar uma montada, viu? Mas pode ir de saia mesmo. Como? A gente não olha. 28 anos de comunicação. Mas a minha história é uma história de luta, porque eu não fui aceita no estado de São Paulo para narrar. Nossa família já seria... Na quinta-feira eu comecei a narrar. Eu quero ver a voz. Se meteu na montanha-russa. Mulher não é histérica que nem homem. Faustão, você vai ser a maior emoção do mundo. E desafio qualquer locutor para vir aqui comigo, sentar do meu lado, fazer o bicho pegar. A Mara foi uma pessoa que não... E eu pensei, essa mulher tem que ser eu, porque eu nunca defendi a minha bandeira. Eu sempre defendi a bandeira de todas as mulheres do Brasil. Eu nunca narrei por... Porque tem espaço. E o espelho dessas meninas... Era um pouquinho da sua voz, Cultura de rodeio, porque... Deixa eu ver se eu acho a sua voz. Então quer dizer... Mas eu não tenho nenhum tipo... Muito, né? Tivemos um comboio muito bom. Marote me disse, a sua vida dá uma novela.
E eu vou fazer uma novela de rodeio e você vai participar. Bom, daqui a pouco ela vai contar para a gente como é que é essa questão da possibilidade de uma novela. Mas só para você ter ideia, aonde a Mara foi longe, se afastando de Cristo, mesmo tendo essa raiz religiosa, adventista do sétimo dia, né, na sua família. Mara, você um dia vem voltando de um desses momentos que você vivia intensamente e você, procurando uma rádio no seu carro, ouve aquele locutor orar ou rezar o Pai Nosso. O que aconteceu naquele dia com você? Mesmo tendo todo este êxito, né, toda essa fama, sentando nas melhores mesas, nos melhores hotéis, conheci o Brasil inteiro. Meus 2 filhos são fruto de 2 homens que são do rodeio, um já faleceu. Sou muito grata, porque o meu maior patrimônio é meus filhos. Eu resolvi abandonar tudo, mas tudo aconteceu assim. Eu lembro que o sol estava entrando, eu estava vindo de Minas Gerais, de um rodeio, e começou o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado. Eu vendo aquele sol entrar, muito cansada, porque eu trabalhava muito. Nesse dia eu estava sozinha, e geralmente sempre fui eu que dirigi. Quando não era alguém da minha família, sempre fui eu nunca dei o carro, porque eu sabia que eu não ia dormir, porque eu queria voltar para ver meus filhos e minha família. Começou o Pai Nosso, e a hora que chegou, seja feita a sua vontade, eu tinha descido para comprar uns queijos, né? Porque eu sempre gostei de chegar com um presente para minha família em casa. Eu falei, Senhor, eu já estou muito cansada. Não é cuspindo no prato que eu comi. Eu sou agradecida porque o rodeio ensinou para mim a ser humilde. É uma grande escola também. Mas eu não aguento mais. Então, faça a sua vontade na minha vida, Senhor. Faça a sua vontade na minha vida, porque eu já estou cansada. Então, que seja feita, a hora que falou, seja feita a sua vontade, eu falei, seja feita a sua vontade. Eu comprei o queijo e eu estava longe de Belo Horizonte. Eu continuei. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, tem que passar reto para conseguir vir para Monte Josué, 700 quilômetros. Eu errei, não sei, eu marquei uma besteira, eu não sei o que eu fiz. Eu fui entrar e não tinha que entrar, tinha que seguir reta, era uma estrada que eu já conhecia, já tinha passado tanto, e veio uma Scania com tudo. E meu pai, como era caminhoneiro, sempre falava, nunca fica atrás de uma Scania, que eles passam por cima. Mas a pessoa ali que estava dirigindo, Deus, né, teve piedade e misericórdia de mim. A Scania brecou, que eu só vi aquele monte de fumaça, assim, aquele monte de fumaça. Falei, meu pai, eu não morri de dó. Essa Scania não passou em cima de mim porque Deus cuidou. Aí minha perna começou a tremer muito, eu consegui sair daquela rodovia de Belo Horizonte, parei num posto, desci, olhei para o céu, olhei para o sol e falei, Jesus, seja feita a sua vontade. Mas como, depois de um susto desse, que as minhas pernas, elas tremiam muito, eu vou conseguir chegar em casa? Eu não vou conseguir, eu não consigo. Aí eu desci no posto, tomei uma água, partiu. Cheguei de madrugada em casa. Então, quando a gente ora, Deus ouve. Tudo que é ligado aqui na terra, tudo que a gente pede para Deus é ligado no céu. Porque a partir daí Deus fez a vontade dele. Mara, Deus ouve a oração de qualquer pessoa quando o clamor é por arrependimento, por desejo de que ele assuma o controle, porque essas orações ele vai ouvir, ele está esperando, ele está usando o mecanismo. Você acha, Mara, que quando você foi mexer naquele rádio, sintonizar, você acha que esse impulso foi causado por onde? O Espírito de Deus, amado, ele é tão sensível
E ele trabalha tanto de fora para dentro para conseguir nos convencer a olhar para a cruz de Cristo e ser por ela e pelo que Cristo fez convencido a aceitá-lo. Ele move. E esse trabalho de fora para dentro ele faz com todo mundo. Nesse dia, a Mara conseguiu ouvir, porque... Talvez seria até a Novo Tempo, né? A Rádio Novo Tempo. Eu nunca vou saber. Pode ser. A Mara foi várias vezes convidada pelo Espírito Santo, você também, todo mundo é. Só que a gente, às vezes, está tão surdo, tão fascinado pelas coisas do mundo, que a gente não consegue ouvir e ver o chamado. Ela poderia ter passado por esse Pai Nosso direto, sem dado atenção. Mas, naquele dia, o Espírito Santo trabalhou. Mara, rádio, alguém vai orar o Pai Nosso. Mara, e aí ele casa com o Pai Nosso, ela ouve a frase, vem um acidente, porque assim... Nesse dia que a Mara fala isso para Deus e quase morre, depois dessa fase, a Mara ainda continua nos rodeios. Deus está chamando, mas ela ainda continua. Passa uma temporada no rodeio ainda. E Deus vai chamando a gente, sabe? Vai dando oportunidade. A Mara, não foi só essa vez que ela deu de cara com a morte. A gente não pode falar aqui, né, Mara, mas muitas circunstâncias... Você esteve de frente com a morte. Você me manda um vídeo aqui de um momento em que um touro quase cata você numa arena, que se cata, você vai, né? Então, Deus livrou você muitas vezes, né, Mara? Eu mandei de madrugada. Consegue colocar esse vídeo para as pessoas verem? Vou ver agora. Olhando, parece que não é nada. O touro relou na minha coluna. E... Na hora, Deus falou assim para mim, o Espírito Santo, vira para a direita. E eu consegui, porque o boi poderia ter passado de mim, eu poderia ter ficado numa cadeira de rodas. E eu fui levar minha irmã e uma amiga dela a passear num rodeio que é aqui perto, em Palestina. Eu não fui para trabalhar. E geralmente nunca eu ia para passear. E nesse dia eu fui para passear, eu não ia narrar. Assim, me convidaram, não, Mara, você tem que narrar, tal. E eu entrei, a minha irmã ainda era viva, a Daiane, e quando eu saí, ela falou, que livramento. Nesse dia eu saí, no outro dia de manhã, o susto foi tão grande que eu fui para Americana. Eu queria ir lá na igreja adventista e não consegui ir, eu fui para Americana. Mas não fui na igreja adventista, porque meus familiares, eu tenho muitos familiares adventistas também em Americana. Vamos dar uma olhadinha, Mara, como Deus salvou a sua vida ali. Não está no Mais uma vez, né? No melhor método aqui, porque esse não é o que a gente usa, mas deve dar para você ver. Olha eu lá narrando, ó. Ó o boi. Tá na câmera. Vozeirão da Mara, a voz não era brinquedo dessa, vozeirão. Olha o Não quanto saiu ela... a voz. Dá para... Olha eu vou na porteira, abro a porteira, o boi bate nas minhas costas e eu saio pela direita. E se eu saio pela esquerda? Se você sai pela esquerda, é atropelada, né? Agora me fala, o que fez eu sair pela direita? Se eu não estava enxergando nada por trás. A Mara, queridos, ela tinha o costume de orar todos os dias antes de entrar na arena. Ela mantinha uma religiosidade que não fazia com que a Mara estivesse salva em Cristo. Porque esse tipo de religiosidade dividida não causa isso. Mas a Mara tinha uma crença, e quando isso acontece, junto à oração, porque os avós da Mara oravam muito por ela, Deus vai movendo através dessas orações e das expressões de crença, libertações que só na eternidade, Mara, a gente vai entender como é que ele agiu. E aqui a gente vê claramente ele salvando sua vida, né? Ele salvando sua vida. Logo depois, Mara, do acidente, você sabe que esse ambiente de rodeio como você falou, trabalha muito, é estressante. Você desenvolveu um câncer, né? Logo depois desse acidente, você descobriu um câncer.
Quase acidente. Aí, antes disso, teve o falecimento da minha irmã, que aí eu já tive uma outra... Eu já não queria mais ir para o rodeio. Eu arrumei um trabalho na prefeitura aqui de Monte Azul e eu já não queria mais ir, ligava contratante, eu falava assim, 50 mil, já para a pessoa não contratar mesmo. Eu tive uma dor muito grande, uma depressão muito grande para superar a morte da minha irmã. Aí eu tinha meus filhos pequenos e eu tinha que continuar, mas eu fiquei tipo 1 ano, mais ou menos, sem querer ir para o rodeio. Foi o primeiro baque, porque eu percebi assim, né? Gente, para que às vezes você tem casa bonita, caminhonete, tanta coisa, e olha o que aconteceu. Aquilo me criou Mas eu tinha meus filhos pequenos, eu tinha que acabar de criar eles e eu continuei indo até o dia que eu tive um câncer, né? E, como eu disse, seja feita a sua vontade, mais uma vez Deus me chamou. E era um câncer que agora, para todos vocês que estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês que eu fiquei sabendo esses dias, né? Que faz 5 anos que eu tive o câncer, que era um câncer raríssimo, isso eu fiquei sabendo no Hospital de Barretos, que eu quero agradecer muito ao Henrique Prata e toda a equipe dele que cuidaram de mim. E meu irmão me contou que os médicos disseram para ele, o câncer dela não tem cura. Não tem, é 99,9999% que ela vai morrer. E eu nunca soube disso, né? Eu nunca soube. E eu comecei a fazer as químios, primeiro saiu um tumor na minha barriga, cheio de líquido, a pele dele era uma pele de ovo, então, quer dizer, eu estava narrando o rodeio com calça apertada, pulando, descendo de helicóptero, mandando ver, porque eu era bem paga e eu tinha que desempenhar um papel bom. Geralmente, na minha vida, eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Sempre fui assim. E quando eu operei, eles falaram, gente, como que pode essa mulher ter pulado? Era uma casquinha, né? Uma pelinha de ovo. Ele poderia ter estourado e ter ido para o corpo todo. Conseguiram tirar o tumor, que era do tamanho de uma criança de 9 meses. Eu fiquei muito barriguda, até passou no Geraldo Luiz da TV Record, minha reportagem. Se alguém procurar no YouTube vai ver. E tiraram ele não estourou, tirou encapsulado. Bom, tudo bem, até aí eu falei, acabou, né? Tirou o tumor, acabou. Quando eu voltei em Barretos, eles falaram, você vai ter que fazer as químios vermelhas, né? Bom, para quem está passando pelo câncer, eu quero dar uma notícia para vocês. O câncer tem cura, porque o meu era incurável, mas eu tive tanta fé em Jesus, eu fiz as minhas químios, e hoje eu estou aqui para dizer para você que você é filho de Jesus Cristo. O Douglas falou de fé, e eu quero falar que a fé remove montanhas. Então, como eu descobri que não teria cura ao meu câncer, como que eu posso estar aqui hoje dando esse testemunho? Todo dia, às 3 horas da manhã, não tinha cura para os médicos, mas para Jesus teve. 3 horas da manhã, sem nenhum despertador, como tem hoje a sala 57, eu acordava sozinha e eu tenho muitas Bíblias, muitas, porque sempre por onde andei eu ganhava Bíblia, eu comprava Bíblia, eu ganhava Bíblia de fã e eu abria, como eu estou aqui, ó. Sabe em que salmo? 91, 7. Quando eu estava com câncer, 3 horas da manhã, eu abria a Bíblia e saía esse salmo, que é o meu preferido, com esse número aqui, ó. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. E eu acreditei.
Não que eu desejasse que alguém não fosse curado. Eu desejava que todos fossem curados, mas para mim eu coloquei, bom, se está escrito no Salmo 91:7, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, eu não vou morrer. Jesus vai fazer um milagre em mim. Eu não vou morrer. Sabe por quê, Jesus? Eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver meus filhos crescer, Jesus. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos, eu quero ver meus tataranetos. Como eu falei para o pastor Wagner, eu fazia os vídeos, né? Que a minha página foi roubada na época da pandemia, no começo, pegaram a conta, mas ela está lá, Mara Magalhães, locutora. Tem vários vídeos eu falando. Eu falava assim, Jesus, eu venci a luta para nascer, né? Porque quando meu pai e minha mãe me concebeu, eu concorri com um monte, eu consegui vencer, por que eu não vou vencer o câncer? Então, meus vídeos no YouTube, no Facebook têm muitas visualizações. Eu retratei ali o que é a vida de alguém que precisa, que necessita de um milagre, mas você tem que acreditar. Eu não sei para quem eu estou falando hoje. Se você tem um câncer, se você tem uma doença, se entregue a Jesus Cristo. Se você tem um filho, se você tem uma filha que não está ainda na igreja, eu também tenho familiares, amigos que não estão, que eu oro todos os dias. E eu tenho certeza que Deus vai fazer conforme a sua vontade. Nem tudo, por exemplo, eu não quero ser rica, por exemplo, porque Jesus, ele não é o gênio da lâmpada, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que for para salvação, Jesus vai fazer, porque ele é meu pai, eu não tenho mais pai, né? Então, Jesus cuidou de mim, Jesus me curou do câncer. Depois de 2 anos desse câncer que tem a químio, eu quero dizer também que a químio, ela faz o cabelo cair, deixa algumas pessoas muito magras, outras muito gordas. Não se aflinja quando o seu cabelo cair. A maioria das pessoas morrem porque cai o cabelo. Eu esqueci totalmente, eu era uma mulher muito bonita, eu deixei umas fotos para o pastor. Vamos mostrar? Peraí. Pode mostrar. Vamos Caiu mostrar. tudo o meu cabelo, mas eu não liguei. Eu fiquei muito gorda. Olha só, quando esse cabelo todo caiu. Se é outra pessoa, a estrutura mexe, mas Jesus estava comigo. Eu não me importei. Olha como eu fiquei de cabelo branco, gorda, sem cílios, sem sobrancelha. Quer dizer, se fosse outra pessoa, teria se entregado. Mas a beleza, gente, a beleza é o seguinte, a beleza é a que existe dentro. Eu não me importei. A maioria das pessoas vão embora, partem com o câncer porque cai o cabelo, porque engorda e emagrece, por causa de... Esquece isso. A tua beleza está dentro. Hoje meu cabelo é curto porque eu percebi uma coisa. A minha força não está no cabelo, a minha força está em Jesus. É dele que vem a minha força. Eu não preciso ter cabelo bonito e nem ter manequim 38, seguir moda de artista. Eu já fui artista. Eu não preciso seguir moda nenhuma. O que eu preciso seguir é Jesus Cristo. Então, eu te peço hoje a você, jovem, que está me ouvindo, não desvie do caminho do Senhor. Como eu estivesse falando para os meus filhos, eu peço a vocês, obedeçam os seus pais, voltem para Jesus. O mundo é ilusão, isso tudo é ilusão. Muitas pessoas dizem assim, vamos aproveitar a vida, tem gente morrendo. Não existe vamos aproveitar a vida. Aproveitar a vida, vamos lutar pela eternidade, que ela é longa. Imagina você no céu, podendo abraçar Jesus, vendo os heróis da fé. Sabe, no céu eu quero ter cavalo, eu quero ter uma horta, eu quero ter um jardim, mas hoje eu trabalho para Jesus.
eu estou aqui, não é por mim, eu não quero aparecer, eu não preciso aparecer, tanto que eu tirei o meu perfil do Facebook, do Instagram, de tudo. Porque tudo o que está no Instagram, muitas vezes faz a gente cobiçar a vida dos outros, ter inveja da vida dos outros, e é tudo uma mentira. A verdade é Jesus. A verdade é a Bíblia. É a Bíblia, é o que está escrito nela. Então, eu peço a você, volte para Jesus, jovem. Eu peço e tenho certeza que você que precisa de um milagre, Jesus vai fazer. Você tem que crer. Se você crer, pode ter certeza que o que está escrito aqui, ó, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O teu Deus, que é o Deus do impossível, vai fazer. Essa voz aí estava emprestada para o inimigo de Deus, para causar frenesi no coração de muitas pessoas. Hoje ela está de posse do verdadeiro dono, que sempre foi Jesus Cristo, para esse tipo de proclamação aí que você acabou de ouvir. Foi na igreja, desculpa, pastor, foi na igreja que eu aprendi a falar poesia, a cantar, foi tudo na igreja. Então, quando o pai e a mãe educam os filhos na igreja, eu estudei na escolinha adventista aqui da minha cidade, eu coloquei meus filhos também, e eu peço ao Espírito Santo do Senhor nesse momento, que como existem outras mães que estão me ouvindo, que Deus faça a obra, que eles voltem para a igreja. Embora meus filhos são abençoados, pastor, eles não bebem, eles não fumam, eles não usam droga, eles são trabalhadores, mas eu sei que tem mães lutando com filhos com esse vício, porque eu também já bebi. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, porque na juventude a gente tem muitos caminhos, mas não se deixem levar pelo inimigo. Jesus está voltando. Vamos ficar na sala 57, vamos divulgar, vamos falar de Jesus. Essa sala foi uma bênção na minha vida. Teve esses dias atrás, eu perdi muitos amigos, muitos familiares, muitas pessoas, e todos nós sabemos que vamos partir, mas eu acredito que tem uma coisa: quando você morre em Cristo é lucro, né? Morrer em Cristo é lucro. E a gente sabe que muitas pessoas serão recolhidas pelo que está por vir, porque eu não tenho medo pelo que está por vir. Eu tenho medo de não morrer em Cristo, de não estar no céu. Então, é isso que você tem que parar para pensar, né? E a sala 57, esses dias eu estava numa tristeza muito grande, que uma tia minha, uma matriarca da igreja, né? Porque todos aqui da igreja de Monte Jesus são meus parentes, eu amo todos eles. E eu sou uma serva de Deus, eu vou lá para aprender. E eu estava lavando roupa lá em casa, a camisa dos meus filhos, uma delas, e comecei a chorar. E liguei na sala 57, que foi a Alessandra e o Douglas que me apresentaram a sala. E, de repente, o senhor começou a falar, eu ouvi o testemunho de várias pessoas aí, eu comecei a aprender da oração de unção, eu comecei a perceber que quando a gente conversa com o senhor já tem uma palavra, porque eu sou bem detalhista, eu presto bastante atenção, mesmo lavando roupa ali, chorando, lavando roupa, chorando, e o espírito ali. Falei, gente, essa sala tem algo especial. A pessoa conta história, o pastor, ele passa para a gente o que houve, o que aconteceu. Eu preciso seguir essa sala. E começou a me dar uma alegria muito grande. Porque se você liga, eu não assisto mais televisão, eu não escuto mais música que não seja música de Deus. Olha que transformação, ninguém acredita, né? Mara, só segura aí. Só para vocês entenderem um pouco, queridos, de onde Deus tirou a Mara, dá uma olhada como ela chegava nos rodeios. Ó. De helicóptero.
De helicóptero, mano. Não é brincadeira, não, queridos. Isso aqui mexe muito com o ser humano, mexe muito com o carnal. Isso é uma prisão que ele causa e já levou muitos, muitos. Aqui a Mara, numa dessas arenas em que Deus usava. Aí foi o dia da minha despedida em Barretos, porque ajoelhar só para Jesus, né? Amém. Porque Glória a Deus. existe Hã? Glória a Deus, ajoelhar só para Jesus, né, mano? E eu ergui o chapéu, me despedi, e quando nesse dia aqui, nessa foto, eu ergui o meu chapéu e falei assim, no meu pensamento, Jesus, obrigado por voltar para a casa do Senhor, mas ajoelhar somente para o Senhor. A Mara, queridos, por muitas vezes, veja como é que é a construção, né? Ela esbarra com o Pai Nosso, num dia que ela diz para Deus, seja feita a tua vontade, quase morre no vacilo, numa estrada que ela conhece. Vem um câncer que assola a vida da Mara, Deus a restaura desse câncer. Quando ela diz assim, ó, seja feita a tua vontade, né? Essas coisas começam a ser disparadas e Deus vem preparando e puxando a Mara e puxando a Mara. Mas escute uma coisa. Deus precisou permitir que o câncer viesse de forma assoladora, quase que tirando a vida dela, porque em outros momentos da vida da Mara, ela esteve de frente com a morte. E mesmo assim ela não voltou para a casa de Deus. Mas escute, queridos, como Deus é lindo, né? Quando ela faz assim, ó, seja feita a tua vontade, o Senhor permite um momento mais crítico. Havia um link nisso, havia uma conexão. Ele está fazendo isso com todo ser humano. Vocês têm que ouvir, tem que conseguir ouvir, né? E o trabalho da sala é tentar você discernir essa voz que está chamando você. Eu estou falando para alguém que está aqui na sala adorando conosco agora ou vendo depois essa reunião. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa sair do mundo onde você está. Se você acha difícil sair daí, dá uma olhada na vida da Mara. Se Deus tirou a Mara de onde estava, irmãos, aí envolve grana. Grana, ganhava muito bem. Aí envolve a fama, o conhecimento do pseudo-sucesso que tantos desejam. Sair de um lugar desse para se ajoelhar só para Jesus é um milagre. Se Deus, amigo, tirou a Mara de lá, Ele pode tirar você de onde você está. Hoje o Douglas pregou, né? O que tem prendido a gente? Qual é a algema? Qual é o laço que Satanás fez? Que você fala assim, não dá, pastor, para eu deixar isso para servir Jesus. Olha isso. Deus traz pessoas como a Mara e tantos outros que dão testemunho na sala para existirem conexões com você, para você entender que não há força maior do que a atração do amor de Deus. Não há força maior do que a atração do amor de Deus. Mesmo que Ele tenha que permitir que você passe por momentos duros para reconhecer sua necessidade. A Mara entra no processo, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã começa a clamar. 5 meses clamando a Deus. Aí ela fala assim, ó, você precisa ter fé para ser curado. E é verdade, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu me refiro mais agora aos adventistas do 7º dia. Nós somos tão quadradinhos, tão pragmáticos em nossa crença doutrinária que às vezes nós eliminamos o sobrenatural e chegamos a nem acreditar nisso. Quase. Por isto, as manifestações dos milagres não são vistos dentro da igreja hoje como deveriam ser por nossa falta de fé nessas coisas. Ellen White diz que nós não temos as mesmas manifestações da igreja primitiva, e ela inclui lá os milagres, porque nós não temos o mesmo estilo de vida daquela igreja. Entende? Falta esse aspecto da fé para ser curado. Agora, deixa eu fazer o outro lado da moeda.
Muitas pessoas que têm fé em Deus morrem com câncer. Não é esta a questão, não é esta a questão. Nossa parte é ter fé na gestão do Senhor. Se na gestão do Senhor Ele quer curar e trazer a Mara para dar testemunho, Ele vai curar. Se na gestão do Senhor Ele quer que você descanse, Ele vai descansar. Você vai descansar, tendo fé em Deus, irmão. A fé é para aceitar a vontade de Deus, não para executar a sua. Anota isso. A fé é para aceitar a vontade de Deus, não para executar a sua vontade. Anota isso, irmão, anota. Fé não é para... fé é para aceitar a vontade de Deus, não para executar a sua. Quer ver uma pergunta? Vou fazer. Mara, se você hoje estivesse dando esse testemunho numa cama, quase morrendo, você desistiria de Jesus por isso? Não, por nada. Porque Jesus já me deu provas e fez milagres na minha vida, que quem sabe eu volto uma outra vez para contar o restante. Né? Tudo pode acontecer. Deus fez milagres na minha vida que se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. O tanto que Ele me ama, e Ele ama você igual a mim. Quando me falaram assim, Mara, se você não for curada do câncer, você vai desistir de Deus? Eu falei, não, eu não desisto de Deus. Jamais, nem que eu morrer. Tanto que eu falei para o meu filho, eu tive 2 Covid, né, pastor? 2 Covid, né? E quando anunciou a Covid no sábado, eu lembro que eu tinha ido para São Paulo, numa reunião da Lesp, teve um quebra-quebra, foi tipo uma guerra, eu não conseguia sair de dentro da Lesp, daquele labirinto. Foi outra hora que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas eu tinha levado uma camiseta, eu molhei, tinha bomba de efeito moral, bomba de pimenta, eu coloquei e consegui sair. É mais um livramento. E eu cheguei dali e falei, Senhor, não tinha anunciado a Covid ainda. Eu era envolvida em política também, eu fiz campanha para presidente. Gente, tudo que eu deixei é muito pouco pelo tamanho do abraço que eu recebi de Jesus. Para tudo. Falando em abraço, Mara, falando em abraço, do helicóptero das arenas do natural do mundo para o sobrenatural de Deus. Olha essa imagem. Olha essa imagem aqui, ó. Aí sim, hein, Mara? Aí é o lugar, né, Mara? Dentro do tanque do batismo, renovando a fé em Jesus. Glória a Deus por isso aí. Pastor, eu deixei tudo por Jesus, que muitas pessoas hoje estão procurando. E eu só tenho uma coisa a dizer. Essa foi a melhor água que eu entrei na minha vida, porque é ela que me leva e que vai me levar à salvação e que eu vou poder celebrar lá no céu e ser vizinha de todos vocês que estão na sala 57. Quem sabe a gente vai ser tudo vizinho lá no céu. Em nome de Jesus nós seremos, porque eu sei que muitas vidas hoje serão entregues a Jesus. Eu sei que você que está aí me ouvindo, que tem alguma dúvida em se batizar, você vai procurar um moderador, porque o Espírito Santo vai falar no seu ouvido, você vai ter, como eu, um Pai Nosso. Quantas vezes eu narrei o Pai Nosso dentro da arena, quantas vezes eu falei de Deus dentro da arena e não vivi aquilo que eu falei. Então, sabe qual o melhor caminho? Jesus. Jesus é o melhor caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Se você está em dúvida do seu batismo, abandone tudo. Tudo. Mas sabe o que é tudo mesmo? Mas só não abandona Jesus, porque Ele está voltando. Eu já tive 2 vezes sonho com Jesus voltando. E nós, como missionários na Terra, nós temos que divulgar e salvar outras pessoas.
salvar pessoas da nossa família, salvar quem nós não conhecemos. Eu estou falando com pessoas que eu não conheço. Talvez você não me conheça, ou talvez você vá fazer uma pesquisa para saber quem foi Mara Magalhães, a única locutora de rodeios do mundo. Então, eu quero dizer para você que sem Jesus nós não somos nada. Se já está difícil a vida, imagina a vida sem Jesus. Imagina a vida sem o Espírito Santo. É que, Maria... Quantos milagres Jesus fez na minha vida, né? Por quê? Porque ele queria a minha salvação e queria que hoje eu estivesse aqui. Não é para mim aparecer, mas é para ele aparecer e te convencer que ele é o caminho. É que não existe vida sem Jesus, né? Não existe. Não. Esse casal aí, ó, Lissandra e Douglas, foi quem convidou você para a sala 57, né? Abre aí, garotão. Uau. Eles são meus primos. São primos, né? Eu estou até na casa da mãe dele aqui, porque lá na minha casa, 4 horas da manhã, o povo acorda para ir para a roça, para ir para trabalhar. Então, a internet às vezes cai. Eu falei, não, o inimigo não vai dar conta, não. Eu vou lá para a casa da mãe do Douglas, da Alessandra. Vem cá, posso chamar ela rapidinho? Claro, mostra aí na tela, irmão. Entra aí para a gente ver a carinha dessa família gigantesca. Ela está na sala assistindo lá do outro lado, mas nós arrumamos aqui. Não, eu estou vendo lá. Ali a Priola, ela está sempre atrás de um banner também. Oi, irmã, tudo bem? Como é que eu vai? cedi para ela hoje. Você cedeu o banner hoje. Ficou bonito, ela hein? cedeu para mim. Eu tenho uma família, pastor, muito carinhosa, muito querida. E essa família é do meu coração. 4 horas da manhã, 4h30, ela foi me buscar lá em casa. Olha só. Para mim vir para cá, que aqui tem menos barulho, só tem um galo que canta aqui. Mas ele ficou caladinho dessa vez. Mas eu falei, deixa o galo se ele cantar, porque o melhor que nós temos a fazer é deixar o Espírito Santo falar. E eu espero, né, prima, que ele tenha atingido o coração, pelo menos de uma pessoa. Passe o link dessa sala para outras pessoas, porque a sala é força, a força vem de Jesus, do Espírito Santo. Se o senhor quiser fazer mais alguma pergunta, pastor, desculpa que eu gosto de falar. Fala bem. Douglas e Lissandra, como é que vocês se sentem vendo o processo da sala se replicando também na vida da Mara? Fala um pouquinho para a gente. Ô, pastora, bom dia a todos, né, primeiramente. É uma grande alegria, né, para nós, né? Quando a gente falou primeiro com a Mara, a gente já pensou, né? Precisamos divulgar e para ela conhecer. Segura que aconteceu algum barulho. Vai, Douglas. Foi prender o cachorro. A Alessandra tem feito um trabalho muito bonito, pastor. Ela dispara o link para muitas pessoas, ela tem feito a divulgação da sala, né? Ela criou grupos de transmissão e a gente não perde uma oportunidade. Quando a gente ela convidou a Mara, assim, ela não aguenta ver uma pessoa assim na igreja, ela já chama para almoçar com a gente. E a Mara, mesmo sendo da família, a gente não tinha tido um almoço, né, Mara? E aquele dia ela convidou a Mara para almoçar com a gente. E a minha mãe ela é fantástica. Minha mãe, ela fica assim, ó, fala da sala. Fala, mãe, nem sempre a gente consegue abranger, a gente tem que esperar uma oportunidade para falar. E minha mãe, ela cria a oportunidade. Ela fica assim para mim, fala da sala, você não falou da sala ainda. Calma, eu vou falar. Não, mas fala logo, fala da sala. Eu falo assim que parece eu chamo que é uma gangue de Jesus, entendeu? Todo mundo querendo levar todo mundo para o céu. Ô, pastor, eu posso falar, tá ouvindo eu aí? Eu vim almoçar aqui, além da comida estar maravilhosa, nós falamos de Jesus até eu cheguei depois, meio-dia, saí daqui 10 horas da noite. O Douglas me falou de Lutero, nós falamos tanto de Jesus, mas tanto de Jesus, da sala, de Deus, de parábola. Assim, a nossa preocupação maior é cuidar da nossa vida com Jesus, entendeu?
E não é um almoço qualquer, é um aprendizado. Imagina, sair da igreja, entra às 9, sai meio-dia, escola sabatina, culto tal. Vem para cá, almoça e fica até 10h30 da noite, quase que eu dormi aqui, porque não tinha vontade nem de ir embora. É assim mesmo. Da palavra. Vocês já perceberam, vocês estão adorando conosco aqui, o Douglas pregou, a Mara está falando, você vê que eles têm um apelo, Nina, tem um apelo na voz, né? Eles apelam, é porque são parentes do pastor Nemuel Stina, então a pregação está na vida desse povo, o apelo está na vida desse povo. Pastor, a gente tem, além de ser parente, a gente recebe várias bênçãos. Quando a gente vai pregar, tem muita gente orando, é uma bênção pregar, irmão. Se você não pregou ainda, comece a pregar. E o pastor Stina, ele falou que ia tentar entrar, porque tem um fuso horário de 3 horas, mas ele ligou de uma forma carinhosa, especial para mim e para a Mara ontem, durante a tarde, para fazer uma oração especial. Não só para que a gente fosse usado, mas pela sala. E, assim, eles divulgaram, ele divulgou, tem divulgado, assim, no nosso grupo de famílias, de pastores, porque ele tem outros irmãos pastores também da família Stina, e é uma bênção, e a sala está, sim, sendo divulgada, mas eu quero pedir para você, a sala não é monetizada, gente. O pastor Wagner não ganha nada com isso. Isso é maravilhoso, cada testemunho que acontece aqui. Então, assim, você é no YouTube, eu não sei quantas pessoas estão assistindo agora aí no YouTube, mas vai lá, dá um likezinho, divulga para o seu parente, para um amigo que não pôde assistir, pede para ele dar um like. Isso é só para impulsionar, porque o YouTube ele vai ver que as pessoas estão gostando, isso vai impulsionar. Não é para pastor Wagner ser exaltado, não é para Douglas, a mensagem de Douglas, o testemunho da Mara, não. É para que o reino seja exaltado, Jesus Cristo seja exaltado. E a sala, ela continue, ela ganha mais força do que ela tem. Então, vai lá agora, dá um cliquezinho lá no like, no joiazinha que gostou, que você está gostando, e faça isso sempre. Sabe, pastor, quando a gente começa a escutar a voz do Espírito Santo, porque ele fala com nós constantemente, né? Mas a gente muitas vezes não escuta a voz dele. E foi, assim, uma coisa muito dirigida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria que a Mara estivesse em casa esse dia, porque a gente se vê todo sábado, né, Mara? A gente se vê na igreja sempre. E naquele dia eu olhei... na igreja, a gente vai mesmo. Aquele dia eu olhei para ela e, sabe, o Espírito Santo falou para mim, convida ela. Eu cheguei para ela e falei assim, ô Mara, você já recebeu algum convite para almoçar em algum lugar hoje? Porque ela falou, geralmente eu sempre recebo, ela já tinha me falado, né? Falei, você já recebeu algum convite para almoçar em algum lugar hoje? Ela falou assim, ainda não. Eu falei, então você vai almoçar com a gente hoje, eu falei para ela. Falei, então você vai almoçar na nossa casa hoje. Ai, prima, muito obrigada. Então, eu falei assim, eu estou precisando, ela falou. Deus mandou você aqui para conversar comigo. Eu falei, então, combinado. Então, você me espera que você já vai com a gente embora. E ali, então, foi essa... Quase eu dormi lá, quase eu dormi. Essa vigília, pastor, né? Quase 24 horas falando de Jesus, né? Que bênção. Pastor, e olha como que é que você tem que falar da sala e você tem que levar isso e divulgar. O senhor perguntou, né, como que a gente se sente de ver a Mara. E eu gostaria de saber, não sei se é possível chamar ela, Domingas, como que ela se sente, porque a sala foi apresentada para a gente através da Domingas, a gente conheceu ela na França, e ela está na Guiana Francesa, hoje ela é esposa de pastor. E ela que apresentou a sala para a Alessandra, e foi aquela reluta para eu entrar. Então, assim, como que vale a pena uma pessoa levar, divulgar o link, mesmo que alguém relute para entrar. Então, assim, eu estou muito feliz de ver a Mara, de várias pessoas que têm entrado, muitas pessoas que a gente divulga, que está também aí na sala, via YouTube. Uma felicidade tremenda, então continue divulgando, não pare, não desista de ninguém. E eu quero agradecer a Domingas, porque ela que apresentou a sala para a gente. Então vamos ver a Domingas. Domingas, abre o seu áudio aí, filhinha. Ela é muito tímida, pastor. Eu sei, dá para ver no jeitinho que está olhando. Domingas, tudo bem? Bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria. Já não é brasileira. Você está onde agora, filha? Eu estou na fronteira, estou ao lado de vocês.
Olha aí, tá vendo? Estou na Guiana Francesa já há 1 ano e já vai fazer 2 anos. Estamos no ministério. Eu estou emocionada porque com uma mensagem, com uma testemunha dessa, eu sou muito sensível, mas é só para dizer, quando eu conheci essa família em França, eu vi a imagem de Jesus nessa família. Eu disse, mas vocês são diferentes? Eu já conheci vários brasileiros, mas vocês são diferentes. Não sei por quê. Deus me trouxe a Guiana. Eu disse assim, Alisandra, tu já conhece a Sala 57? Eu disse, não, eu o quê? Eu disse, não, eu vou te mandar o link e depois tu assiste. E assim foi. Só depois que eu vi que eu fui usado para o Espírito Santo. Estou muito emocionada. Mas é muitas coisas. Eu estou imaginando pouco a pouco, porque eu sou muito pequenino, mas o Espírito Santo me usou. Eu amo você, filha. Eu preciso. Eu queria dar o testemunho um dia, porque no dia, era 2020, que eu entrei na sala, era o dia que a tua esposa deu testemunho. Eu passei por uma coisa que eu disse que não tinha saído, mas com a pregação que eu assisti, que eu vi hoje, eu disse, tudo é possível. Domingas, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte de Deus. Um dia eu vou dar meu pedacinho de testemunha, não é como os outros, mas Deus fez Domingas, um milagre na o minha Douglas vai me passar seu número e nós vamos conversar sobre o seu testemunho, vai ser uma alegria, viu? Ah, bem, amo vocês, viu? Amém. O Douglas, a Alessandra e a Antonella estão aqui porque a Dominga convidou. A Mara está aqui porque o Douglas, a Alessandra e a Antonella convidaram. E quem na sala está porque você convidou? Essa é a cadeia da vida. Irmãos, assim, isso que acontece aqui não tem como não emocionar a mim, porque, assim, isso é um mover do Espírito Santo, sabe? É simples o processo, ele é muito simples, mas é poderoso. É poderoso. Pastor Wagner, eu quero dizer só uma coisa. Pode falar. Eu assisto sala sozinho desde 2020, mas na sala lá eu tenho uma pessoa que eu considero como um pai, como um irmão e mais do que isso. Eu sou seu irmão, irmã. Nós somos eu te amo, viu? do mesmo sangue. Eu também amo você. Estou muito emocionada. Deus te abençoe, muito obrigado, viu, filha, Amém. pelo seu comprometimento. Amém. Sabe, pastor, e às vezes a gente pensa assim, que a camiseta também não tem impacto, e tem muito impacto. O Goga, meu marido Douglas, a gente chama ele de Goga aqui em casa, né? E aí ele passa a lição, ou quando ele vai pregar, ele usa a camiseta. E eu tenho vários contatos, assim, às vezes a pessoa falou assim, nossa, me viu com a camiseta e falou assim, eu vi você com a camiseta, você assiste essa sala? O que é? E aí a gente tem a oportunidade. Outro dia, uma irmã de Bebedouro, a Lucivânia também, que tenho certeza que está assistindo também, porque ela acompanha, ela falou para mim, nossa, eu vi o seu esposo com a sala, mas não sabia que ele era seu esposo, porque a gente não estava junto, ele falou, e quando eu vi você com a sala também, aí você falou, eu entendi então, que a sala era parte da família já de vocês, e aí foi mais uma oportunidade que a gente teve de poder também estar falando da sala. Alguém pode falar assim, mas qual é a importância de você divulgar a sala? Como a gente já falou no nosso testemunho, aqui a gente viveu quantos anos dentro da igreja e nascemos dentro da igreja e a gente só pôde perceber e entender o poder do Espírito Santo com a sala. A gente só compreendeu o que o Espírito Santo faz na nossa vida através da sala. Então, por isso que eu acho muito importante a gente divulgar a sala, porque a gente não ensina do Espírito Santo. E hoje, quando eu ensino
conto histórias bíblicas ou quando eu leciono, eu procuro uma oportunidade para poder estar mostrando esse amor do Espírito Santo, porque a gente não ensina dele. É esse mesmo. Obrigado, Douglas, Lissandra e Antonella lindinha. Bom dia. Eu vou terminar aqui com a Mara. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu amo vocês demais da conta. Obrigado. Mara, vamos terminar aqui falando para esse pessoal. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Foi uma bênção poder compartilhar com eles a sua história e como Deus é bondoso, como Ele age na vida dos filhos e tem conseguido agir na sua. E hoje muitos, tenho certeza, foram impactados por tudo que nós ouvimos aqui. Obrigado. Amara, quanto tempo você tem de sala, filha? 15 dias. A Mara é da nova geração da sala. São pessoas que não conheciam a sala e que estão entrando e estão sendo ricamente abençoadas. Se você fizer, Lília Farias, eu sei que você já faz, a mesma coisa que a Domingas fez com o Priolo, que fez com a Mara e que a Mara vai fazer com outros, essa sala permanece viva, levando esse evangelho que ressalta a importância dessa pessoa poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Pastor, Obrigado, posso fazer um apelo? Vamos fazer a multiplicação que Jesus fez do pão e o peixe? Vamos passar esse link para pelo menos, assim, eu já sou exagerada, né? Porque existe aquela pessoa que é quente e a fria. Eu sou quente, pastor, bem quente. Então, passa esse link. Se você não quer passar para 10 pessoas, passa para uma. Agora, se você já é quente, bem quente como eu, assim, já passa para a lista inteira do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu Instagram, das suas redes sociais. Sabe por quê? Você vai estar fazendo a multiplicação dos peixes e dos pães, como Jesus fez. Seja um missionário. Leve a palavra de Jesus, porque Ele é seu Pai. E acredite nele, porque Jesus faz milagre. E todos nós precisamos desse milagre da vida. Pastor, obrigada. A sala é uma bênção. Conte comigo. E continuarei assistindo para ela me fortalecer cada dia mais. Que Deus abençoe a todos. Que Deus faça a sua vontade na vida de cada um e na minha também. Obrigado, Mara. Você é bênção pura, viu? O Elias Ferraz está ali feliz. Elias, a gente tem que fazer aquele negócio que nós combinou, moço. Vai. Mara, brigadaço. Um grande abraço. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom dia para você. Bom dia. Queridos, são muitas histórias, né? Da bondade e misericórdia de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, que coisa boa a gente sente. Coisa boa. Que tensão espiritual é essa, né? Com a presença dele. Quantas emoções a gente tem aqui. Emoções boas. Quando eu vejo a irmã Domingas falando desse jeito tão lindo dela, né? Nós vamos vê-la falando aqui no testemunho. Obrigado, Deus, por tudo isso. Não somos merecedores, mas é muito bom ver quando a luz é acesa no Senhor, quando todas as luzes e atenções são destinadas a Ti, e o controle ele é depositado em Tuas mãos para que o ser humano apareça, desaparecendo, sendo o autor do Senhor. É tremendo como o Senhor Deus age na simplicidade. Essa sala é simples, ela é simples, mas é poderosa porque a gente requer a pessoa que tem o poder. Obrigado, nosso amigo Espírito Santo, por revelar Jesus aqui todo dia e centralizar Jesus em nossa vida e nos dar poder para sermos semelhantes. E mesmo quando caímos,
Obrigado por ser o braço que nos levanta. Deus, eterno Pai, o gestor desse universo, obrigado porque sentimos hoje mais uma vez a tua mão cobrindo este culto de adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu louvo a Deus porque hoje a Sala 57 foi a grande arena espiritual da Mara, para ela dar o testemunho de uma vida transformada. Louvado seja Deus por isso. Né, Marcelo? Marcelão tá ali que não para, né, Marcelão? Da gente olhando no olho assim. É lindo isso. É muito lindo. Eu só fico feliz por Deus e agradeço a Ele por tudo que Ele faz. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria, Sala 7, Giovani, Enildo, Pastor Wagner Almeida, Márcia. Ei, meu povo, vambora. Hoje é sexta-feira. Amanhã. Bom dia, Kelly! A transmissão do YouTube, não esqueça do seu like, do seu joinha. Até, Deus te abençoe, Márcia. Deus Sala 57 abençoada. Abençoe vocês, amo vocês. Vocês para ser felizes, vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem.